Olá, André Castro, bem-vindo ao Passo do Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago, e é um prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos sobre o caminho, algo que nos une e que é muito importante para nós. Muito obrigado por ter aceito este desafio, é um prazer falar consigo e quero que passemos aqui um bom bocado falando sobre esta nossa paixão que é o Caminho de Santiago. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço pelo convite. Quando você fez esse convite, eu disse é irrecusável, porque eu já conheci o seu projeto, sei do amor que você coloca nesse projeto Passos do Caminho, e a gente não poderia deixar de conversar com você, né? E eu me sinto honrado de estar aqui hoje com você para a gente poder falar nesse tempo que teremos sobre o Caminho de Santiago, que é uma das nossas paixões, né? Se não dizer um dos nossos Sim, amores. sem dúvida, sem dúvida. Ahm, André, como é que o Caminho de Santiago chamou? Então, a minha história com o Caminho de Santiago é uma história interessante, viu, Guilherme? É uma história assim que é um pouco diferente, porque o Caminho de Santiago ele me chamou aos 15 anos de idade, em 1987 para 88. Foi quando eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu com câncer, né? E logo depois que ela faleceu, eu já havia ouvido falar sobre Caminho de Santiago. Nessa época é interessante a gente relembrar, não existia internet ainda, então a gente ouvia em periódicos, em alguns livros, Sim. e eu já sabia de uma rota pela Espanha, milenar, e aquilo bateu em mim, e foi o primeiro chamado, na verdade. Só que nessa época, eu estava com 15 para 16 anos, as viagens ao exterior, as viagens para a Europa eram viagens muito caras, Sim. eu era menor de idade ainda, então não tive como atender o chamado a esse momento. E pelo rumo que minha vida levou, faculdade, casamento posteriormente, as coisas elas foram ficando meio que esquecidas, meio que relegadas a segundo plano, até que uma sequência de bênçãos começaram a acontecer na minha vida. Uma série de bênçãos começaram a acontecer. E numa dessas bênçãos que aconteceu com a minha filha, fazendo uma peregrinação que nós temos aqui em Goiás, uma peregrinação curtinha, 18 quilômetros só, entre a cidade que eu moro, Goiânia, que é a capital do estado, até Trindade, onde nós temos um santuário do Divino Pai Eterno, fazendo essa caminhada e refletindo sobre todas essas bênçãos, aí me veio o chamado definitivo, preciso fazer o caminho de Santiago. Então, aconteceu numa romaria, né, numa festa romeira, a Trindade, o chamado definitivo. A partir de aí, eu estava caminhando com meu irmão e eu falei para ele, vou fazer o caminho de Santiago. Ele arregalou o olho, o quê? O que é isso? Ele nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei assim, olha, eu também não sei muito bem, eu já ouvi falar, sei que o Paulo Coelho, um escritor brasileiro, fez esse caminho, mas não li o livro dele ainda, vou buscar me informar mais, mas me veio aqui intuitivamente que precisava de fazer o caminho de Santiago, e era um desejo que eu já tinha desde 1988, logo que nossa mãe faleceu, e agora eu tenho que colocar em prática. E esse foi o chamado, essa sequência de bênçãos, inclusive isso que eu estou contando para você, eu estou colocando num livro, o livro já está todo pronto, estou revisando o livro, porque nesse livro eu narro todas as bênçãos, eu narro tudo que eu recebi e que realmente eu atribuo à intervenção direta de Santiago, eu sempre fui muito devoto de Jesus Cristo e Santiago, e atribuo, inclusive, as bênçãos relacionadas a curas a Santiago, e o chamado veio forte quando ele veio após essa sequência de curas. Eu disse, eu não posso mais deixar de escutar, eu tenho que interromper o que eu estou fazendo, tirar 30 dias e ir lá a Santiago de Compostela fazer esse caminho, e vai precisar ser
todo o caminho. Então, eu tirei 30 dias realmente para poder fazer o caminho francês. Fiz o caminho em 27 dias, precisei de fazer trechos, etapas muito longas. Ao final, deu uma média de 30 quilômetros de caminhada por dia, foi a média que ficou no final, para conseguir fazer em 27 dias e no máximo 30 dias, contando viagem de ida, viagem de volta, estar de volta, porque era o tempo que eu tinha. Fantástico, fantástico. André, vamos falar de outra das suas paixões que está muito interligada ao caminho de Santiago, que são os Templários. Como é que foi para si fazer o caminho de Santiago? Principalmente no caminho francês, onde é possível visitar vários sítios templários. Mas creio que há dois sítios que sejam muito especiais para si. Estou a falar de Manjarim, com o Tomás, e de Ponferrada. O que é que você sentiu? Como você viveu esta experiência de uma forma de templário? Guilherme, se eu te contar a verdade sobre isso, você não vai acreditar. Eu tinha, obviamente, já algum conhecimento em relação à ordem, mas a ordem ela não me encantava. Então, assim, eu sabia que existia ordem templária, sabia que foi uma ordem composta por monges e por cavaleiros, e que foi muito importante na Idade Média, mas o que eu sabia da ordem era basicamente isso, eu nunca me aprofundei. Quando eu fui fazer o primeiro caminho e também o segundo caminho, o primeiro caminho foi em 2015 e o segundo caminho em 2017, eu não fui com a visão, com a visualização templária. Então, assim, eu não tive, claro, passei por Eunate, né, que a gente tem até aqui no fundo, passei por Eunate, achei encantadora, passei pelo Santo Sepulcro, passei pelo Castelo de Ponferrada, mas nada daquilo ali me chamou tanto a atenção. O que me chamou a atenção foi um sonho que eu tive depois do segundo caminho. Tive um sonho me vendo templário. Aí eu falei, mas que coisa estranha é essa? Me ver templário, um sonho? Até me E aí arrepiei. Até aquilo me arrepiei. ficou. Pois é, eu também. Foi um sonho assim que não tinha nem eira nem beira. Eu me vi templário na Idade Média, percorrendo, fazendo a proteção de peregrinos no trecho navarro do caminho francês, entre Roncesvalles e até aproximadamente Los Arcos. Era o trecho que eu, no sonho, fazia essa proteção. E isso me trouxe uma sensação muito estranha. Eu falei assim, poxa, eu sempre assim tive ordem templária na cabeça, mas eu nunca procurei estudar a fundo, saber o que era. E eu tive uma conexão fortíssima com Roncesvalles, principalmente da segunda vez que eu cheguei, não só da segunda, claro, o primeiro caminho, quando você chega e eu comecei em Roncesvalles, foi uma conexão, assim, de muita emoção. Eu falei, enfim, eu estou no caminho de Santiago. Mas meu segundo caminho, eu vim de Lourdes. Então, estava vindo da França, de Lourdes, e passando pelos Pirineus, cruzei os Pirineus por Saint-Jean. Da primeira vez eu não tive a oportunidade de fazê-lo porque estava nevando, era inverno, então não tive condições de passar por Saint-Jean. Então, mas quando eu cheguei na colegiata de Roncesvalles em 2017, pela segunda vez, eu chorei. Eu comecei a chorar sem mais nem menos. Eu falei, eu tenho uma conexão com isso aqui, com esse local, mas não entendia por quê. E aí, de repente, um sonho me mostra, numa idade média, coincidente ou não, como templário, fazendo uma proteção de peregrino nesse trecho do Navarra, entre Roncesvalles e Los Arcos. Eu falei, poxa, o que será que isso quer me dizer, né? Isso quer me dizer alguma coisa. E, obviamente, eu comecei a estudar um pouco mais os Cavaleiros Templários, só que eu não tive a oportunidade de voltar ao caminho francês depois desse sonho. Eu ainda quero voltar ao caminho francês para poder olhar com mais atenção agora as coisas que os templários deixaram, principalmente no aragonês, né? Mas no francês também. Toda a gente me fala, não conheço, mas toda a gente me fala de Arres. Isso.
Tem muita coisa ali no Aragonês. O Jorge, nosso amigo Jorge Cáceres, que fez o Aragonês, ele cita muitos sítios templários ali nesse caminho, e faz todo sentido, porque eles estiveram muito em Aragão. Então faz muito sentido, e faz muito sentido em Portugal também. Tanto é que o último caminho que eu fiz agora em 2019, o caminho primitivo, quando eu cheguei a Santiago de Compostela, no caminho primitivo ainda, eu tive uma intuição: eu preciso ir até Tomar, eu tenho que ir até Tomar, eu tenho que terminar minha peregrinação em Tomar, e de Tomar vou até a Fátima. Foi aonde terminou a minha peregrinação. Então, assim, eu terminei, claro, a caminhada em Santiago de Compostela, mas aí fui de ônibus até Porto, fiquei em Porto 2 dias. Em Porto aluguei um carro para ficar um dia circulando, fui até Tomar, fui a Fátima, fui a Coimbra, principalmente a Tomar para visitar o castelo de Tomar, né, o convento, e é sensacional. Eu fiquei encantado com o convento de Cristo em Tomar. Sabe que há quem diga que está lá, a Arca da Aliança está lá. Pois é. Só um comentário. Vamos voltar um pouco ao caminho mais agora. Hoje em dia o caminho é a minha vida. E eu tenho a necessidade de estar sempre conectado com o caminho, estar sempre ligado ao caminho. E vem daí a importância que ele tem na minha vida. E por isso, e a motivação que me leva a continuar é o caminho em si mesmo. Que significa o caminho para si? Olha, o caminho é interessante porque eu acho, né, eu vejo o caminho também como algo muito importante para mim. Por quê? Porque eu precisava voltar a ele, e a forma que Cristo, que São Tiago me encontraram para me levar de volta ao caminho foram através das bênçãos. Mas eu tenho certeza que existe um propósito ainda maior, um propósito que não está tão ligado a essas bênçãos, que tem uma possível relação com esse sonho que eu tive, e que me mostra realmente o sentido da vida, o sentido do porquê eu escolhi a profissão que eu tenho, o porquê que o caminho teria que entrar na minha vida, porquê que eu teria que voltar ao caminho. Então, assim, o caminho também é a minha vida, porque ele me mostrou coisas que eu precisava enxergar. Se eu não enxergasse, eu não conseguiria mudar a estrutura da minha vida. Eu era uma pessoa que antes do caminho estava muito desacreditado do que eu fazia na minha profissão, estava cansado, estava pensando em modificar a estrutura da minha vida, não tinha aquela empatia, e o caminho mudou, obviamente, tudo isso. Hoje a empatia que eu trago pelas pessoas, o amor que eu tenho pelas pessoas, o desejo de ajudar as pessoas é algo assim muito inerente a mim mesmo, mas o caminho me devolveu isso, o caminho me devolveu a essência que eu estava perdendo, que nasci para cumprir, infelizmente estava perdendo um pouco dessa essência. Então, foram através das bênçãos que eu voltei ao caminho, e pensei ser por isso que estava voltando ao caminho, mas eu acredito que tinha um propósito muito maior, e esse sonho aí, eu não acredito que tenha sido um sonho ocasional, é um sonho que realmente ele deveria me mostrar alguma condução que eu deveria dar para a minha vida, e realmente foi o que aconteceu. É uma coisa assim que é muito, muito, muito interessante. E isso aí, eu até comento com os amigos, né, mais próximos, eu falei assim que o primeiro livro é o livro das bênçãos, ele encerra no segundo caminho, mas eu ainda estou criando coragem para escrever o segundo, que começa a partir do segundo caminho, porque é uma história completamente diferente da primeira. Mas todas as duas histórias, elas são verídicas, elas não são criadas, elas aconteceram com a realidade. Eu descrevo com detalhes no primeiro livro,
Agora, o segundo é completamente diferente. Você fala assim, poxa, mas parece que não tem conexão nenhuma de uma coisa com a outra. Aí eu falo assim, olha, a conexão é o caminho. Era me levar ao caminho, porque lá o caminho se mostrou para mim. Não se preocupe que eu entendo muito bem o que é que você diz. Sem dúvida, sem dúvida. André, vamos falar agora sobre uma parte muito importante do caminho, que é por isso que estamos aqui, que é para partilhar histórias, momentos, experiências, vivências, passagens no caminho. E eu tenho que lhe contar uma que é especial para mim, especial para mim. No caminho, no caminho primitivo, outra vez, vai ser o tempo ao caminho primitivo. Eu conheci a Patrícia, você também conhece a Patrícia da Casa Sonho. O trato, aquele dia, aquela estadia naquele albergue foi das melhores coisas que eu já tive na minha vida. Foi simplesmente impressionante. E assim, foi a melhor coisa que eu escolhi muito bem ter ficado lá. Foi impressionante ter conhecido a Patrícia, o Xavi e a família dela toda. Foi muito importante. E foi todo aquele dia foi uma série de experiências tão bem vividas. E gostava de voltar a viver aquilo. De voltar a viver aquele momento foi muito espetacular. Voltar atrás no tempo e viver outra vez o primeiro impacto. Não agora voltando, claro que voltarei, obviamente, mas aquela primeira vez foi muito especial. E esse posso dizer que foi um dos meus melhores momentos no caminho. E daí vem a minha próxima pergunta. Se você pudesse voltar atrás no tempo e voltar a viver o seu melhor momento no caminho, qual seria? Eu tenho dois grandes momentos. Eu tenho um grande momento no primeiro caminho. Não vou nem contar assim a chegada, né? Sim. Porque quando eu cheguei em Roncesvalles, quando eu pisei no caminho de Santiago, foi uma emoção muito grande, porque me passou um filme na cabeça que vinha desde 1988. Mas eu não vou colocar esse momento, eu vou colocar o primeiro momento em Gragnon, né, no primeiro caminho em 2015 no albergue de Gragnon. Eu achei sensacional a acolhida ali, ela me trouxe muito a um contexto medieval, né, ou seja, me deu muita ideia do que seria uma peregrinação na Idade Média. Eu não sei se você chegou a ficar em Gragnon, quanto você fez o francês. Não fiquei. Ficou não, né? Vale muito a pena pela experiência, porque a gente fica na igreja, né? Não no dentro em si da igreja, mas fica no recinto mesmo, sala paroquial. É uma sala muito grande, onde todos os peregrinos ficam. Não tem cama, colchonete que você coloca no chão, não tem roupa de cama, ou seja, é uma experiência que lembra muitas dificuldades que os nossos irmãos peregrinos da Idade Média passavam. Então, é um único banheiro, um banheiro muito pequenininho, uma ceia comunitária onde todos participam. Nós temos uma missa do peregrino à tarde. Depois da ceia comunitária, depois de lavar todas as louças, todo mundo vai para o coro da igreja na parte alta e faz uma oração em seu idioma, conduzida aí pelos hospitaleiros. É uma coisa muito bonita, essa coisa ela me impactou muito, muito forte no meu primeiro caminho. E no terceiro caminho, já no caminho primitivo, outra coisa que me impactou muito também em relação à questão de hospitalidade. Infelizmente, a Patrícia ainda não estava aberta. Eu não conheço a Patrícia pessoalmente, eu conheço a Patrícia por rede social só, e adoro ela, ainda quero ir. Já falei para ela que eu, voltando ao primitivo, vou ficar lá com ela. Mas o albergue que eu fiquei muito pertinho dela, inclusive, em Bodenaia, que é o albergue do David, que também me traz uma sensação e uma impressão muito parecida com o Gragnon, bem parecida mesmo, porque o David, eu vou te contar uma coisa. Conheço. Você conhece o David Carricondo, tanto que ele é sensacional. Então, assim, eu até já comentei com peregrinos aqui do Brasil, dizendo para eles o seguinte: olha, vale muito a pena você dormir em salas com a Patrícia, no outro dia você acorda um pouquinho mais tarde,
fica lá com ela na parte da manhã, quando der mais ou menos umas 10h30, 11 horas da manhã, você sobe os 7 quilômetros até Bodenai, que é uma subida dura, e vai para Bodenai dormir lá no albergue do David, porque o albergue do David é imperdível. É o que eu quero fazer este ano. Você vai adorar, você vai adorar. Tanto Guilherme, o David, ele cria realmente uma família, ele cria uma família que a gente designou como a família Bodenaia. Para você ver, as pessoas que ficaram no albergue dela, nós ficamos tão amigos que nós criamos um grupo de WhatsApp, a gente se comunica frequentemente. Aonde é que se cria um grupo de WhatsApp num caminho, mas o que o David fez acontecer ali no albergue de Bodenai, ele criou um laço de amizade que virou mais do que amizade, virou uma irmandade. Nós caminhamos juntos praticamente todo o primitivo e nos comunicamos até hoje, pessoas do Brasil, do mundo inteiro, e é uma coisa sensacional. Ele te acorda pela manhã com Ave Maria. Está a falar desse homem? Você está Não entendi, perdão? Não está a ver? Não está a partilhar. Eu estou vendo aqui a sua tela. Estou vendo a tela de Cycling News. Não. Então não é esta. E agora? Ai, não. Agora voltou a tela convencional. Voltou, tem convencional. Não, ia mostrar o David. Porque eu já falei com ele, eu fiz um vídeo com ele, em breve vai ser publicado também. Foi fantástico. Fizemos grande amizade. Mas deixa ele é um ser humano sensacional. Como ser humano, não tem igual. Eu me encantei com o David. O que ele faz até mais do que foi feito em Gragnon para a gente, porque ele chega a custo de um donativo em um albergue privado, ele pede sua roupa, ele lava sua roupa, te entrega a roupa lavada e dobrada no outro dia para você poder usar. Ele combina com todo mundo, para todo mundo escolher, a maioria escolher o horário para acordar, para poder fazer o café todo mundo junto no outro dia. Te acorda com a Ave Maria. É uma coisa, assim, fantástica. É uma experiência que, olha, vale muito a pena você ter. Então, assim, vale a pena ficar lá com a Patrícia, vale você ficar até um pouquinho mais tarde em Salas e depois subir para Bodenai e ficar lá com o David. Não, eu vou fazer isso, Mas deixa-me dizer uma coisa, que a pessoa que estava antes do David em Bodenai também era muito especial. E a essência que tem daquele albergue já vem também do tempo do Alex. Eu conheço também o Alex muito bem. E o Alex diz que o David foi a pessoa certa. Era aquela pessoa para continuar a essência que aquele albergue tinha. Não podia ser mais ninguém senão o David. Com certeza. Eu não me lembro do albergue antes, né? Sim. Mas aquela essência realmente, o David, eu imagino que ele deva ter mantido realmente a essência. Foi muito especial. Eu queria lhe mostrar uma coisa, só que eu não estou a conseguir. E agora? Será que eu vou conseguir agora? Deixa eu ver. Eu não percebo porque é que isto não dá. Parte da tela, aqui é lá. E agora você está a ver os vídeos, certo? Agora estou vendo os vídeos. E agora? Estou vendo o vídeo com o David. E agora vê? Vi. É um ser humano sensacional, viu? É fantástico, uma pessoa muito encantadora. Só um bocadinho aqui à parte. Vamos continuar. Obrigado, André. Por nada, eu que agradeço. Como é chegar em Santiago? Muito emocionante. É uma emoção que é indescritível, né? Eu costumo dizer assim que eu já tentei explicar em palavras, mas eu não consigo. É impossível. Eu acho que você tem que sentir. Porque quando você vai entrando na cidade, daquela emoção mesclada com a sensação assim nossa, está acabando tudo isso que a gente viveu, toda essa comunhão com as pessoas,
chegando a Santiago de Compostela, amanhã eu já acordo e não vou caminhar. Então, é uma mescla de sensação de felicidade, falar assim, consegui chegar, mas amanhã acabou, né? Acabou isso aí, agora é voltar para casa, é vida que segue, e agora se Deus permitir, um dia eu volto, porque a gente nunca sabe como que vai ser amanhã, né? Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Então, assim, a gente pensa, né, em voltar sempre, mas pode não acontecer. Então, mescla essas duas sensações. Agora, é indescritível a emoção quando você chega em frente àquela catedral. Aquela catedral, eu até perguntei para um amigo que eu conheci brasileiro no meu primeiro caminho, ele estava no 8º caminho, depois disso ele ainda fez mais um, ele já fez 9 caminhos, todos eles caminho francês. Perguntei para ele, Ricardo, você chora até hoje quando você entra na Praça do Obradoiro, quando você olha para a catedral? Ele falou assim, hoje não mais, mas eu já chorei muito. Então eu falei assim, cara, todas as vezes que eu pisei no Obradoiro, que eu olhei para a catedral, eu desabei. Eu desabei assim, Sabe que assim, eu não acredito que eu estou aqui. Cada vez, cada caminho, ou seja, cada caminho mais que faço, acho que choro cada vez mais. Choro cada É vez mais. igual eu. Não muda, eu acho que não muda. A gente começa a chorar mais e mais toda vez que a gente chega ali. Fantástico, fantástico. Há uma frase que é muito clichê, mas acho que é uma boa maneira de entender o caminho que é. O caminho não se explica, o caminho sente-se. Perdão, não entendi, desculpa. Há uma frase muito clichê, mas é mesmo Uhum. assim, é muito. Vai muito. Diz muito sobre o caminho que é. O caminho não se explica, o caminho sente-se. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. É a colocação mais perfeita que você poderia dar realmente. O caminho não se explica, o caminho se sente. Porque por mais que você tente narrar, Sim. você não consegue. Não consegue, porque o que você sente lá é muito mais intenso, né? E quando você precisa traduzir isso em palavras, a tradução ela acaba ficando incompleta. Ela fica como se não existissem palavras. E olha que o nosso idioma é extremamente rico. Sim. O português é um dos idiomas mais ricos que existem. Nós temos palavras que nenhum outro idioma tem. Né? Por exemplo, saudade. Sim. Saudade é uma palavra do português. Exatamente. Né? Qual é a palavra que você vai usar para falar saudade, por exemplo, em espanhol? Techo de menos, sim, mas não é saudade. Não é saudade, não existe uma palavra igual. E, então, a nossa língua é muito rica, mas ainda ela sendo muito rica, a gente não consegue explicar em palavras o caminho. O caminho se sente perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar agora um pouco sobre algo mais fácil para si. Fala-nos dos amigos do caminho. Então, os Amigos do Caminho, por que eu criei os Amigos do Caminho? Os Amigos do Caminho foi uma criação bem recente, né? Porque eu achei assim que não justificava eu fazer as lives que eu estava fazendo pelo Instagram. Sim. Então, é um canal profissional. O Instagram ele não permite, por exemplo, a gente fazer um streaming adequado pelo Zoom. Quando você faz uma live pelo Zoom, você tem condição igual de fazer o que você fez, que é compartilhar a tela. Então, você pode compartilhar fotos do seu convidado, você pode, se quiser fazer uma apresentação, você tem condição de fazer. Algo que até no Instagram você tem condição de fazer, mas não é igual, é feito pelo Zoom e que o Zoom permite vocês fazer o streaming para o Facebook ou para o YouTube. Sim. Então, eu decidi criar os Amigos do Caminho, basicamente, para poder fazer essa transmissão. Até porque a live que eu fiz no ano passado com o Jorge Cáceres e que eu transmiti no Facebook, eu transmiti no meu Facebook pessoal. Só que teve muitos amigos que tiveram dificuldade de achar. Amigos dele, inclusive. Não estou achando a página, não estou achando. Eu falei assim, não, então se a gente criar uma página específica, Amigos do Caminho,
né? Passar para a pessoa a numeração certinha de como ela vai entrar, vai ficar mais fácil. Então, basicamente, foi essa a intenção. Não, é um pouco diferente até da intenção que você tem, que é uma intenção muito mais nobre, né? A minha foi mais para realmente fazer as transmissões das lives mesmo. Ela foi a transmissão, e para a gente colocar outra coisa, compartilhar outra coisa do caminho de Santiago, coisa assim que a gente gosta bastante, né? A gente está falando o caminho realmente é as nossas vidas, a gente respira o caminho o tempo inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. André, vamos agora falar sobre se calhar uma pergunta também difícil. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta a Santiago, o que é que lhe perguntaria? Eu não sei nem se eu faria uma pergunta, mas eu diria para ele assim que eu serei eternamente grato por tudo que ele fez na minha vida. Eternamente grato. Que eu não tenho nada para pedir. Não tenho nada a pedir para ele. Eu só tenho a agradecer. Nada para perguntar, nada para questionar. Eu só tenho a agradecer. Porque o que ele já fez na minha vida e acompanhando sempre, é uma coisa assim que você está vendo que eu estou falando com a voz embargada, né? Emocionado, porque realmente foram muitas coisas que eu vejo com a intervenção dele direta, inclusive intervenções que aconteceram no próprio caminho. Então, assim, coisas assim que são inexplicáveis, que aconteceram no próprio caminho, no primeiro caminho, no segundo caminho. Não foram bênçãos recebidas só antes do primeiro caminho. Claro que a maior parte foram antes do primeiro caminho, que me levaram para o primeiro caminho. Mas no primeiro caminho e também no segundo caminho, aí no segundo caminho aconteceu com a minha esposa, ela estava caminhando comigo, que aconteceu voltado a ela, foi uma coisa assim sensacional. A última bênção que eu narro no livro, eu não teria nada que perguntar, nada que questionar, eu só diria assim, muito obrigado, porque eu me sinto um lisonjeado, eu não me sinto digno de ter tido as suas intervenções da forma que você, né, interviu. Então, assim, eu sou eternamente grato. Fantástico, fantástico. André, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas antes uma última pergunta. O que é que você diria a um peregrino? Não, também pode ser, então são duas. O que é que você diria a um peregrino que vai fazer o caminho pela primeira vez? Simplesmente vá e faça o caminho, né? Faça o caminho, viva o caminho, sinta o caminho. No caminho não tem o certo ou errado, que é certo ou errado. Cada pessoa faz o seu caminho e esteja sempre atento, porque você vai encontrar as respostas que você procura. Se você está indo ao caminho procurando respostas, elas vão aparecer. Você só tem que estar atento a elas. Então, estar atento às respostas que o caminho vai te dar. Olha só que maravilha. Olha, meu, que surpresa agradável, Guilherme, que bacana. É verdade. Não, é que eu estava com dificuldades, eu tinha feito alguma coisa e não me estava a deixar compartilhar direito. Mas agora já descobri e já consegui, por isso é que eu consegui só meter agora. Olha o Marco António, outro primo com quem eu também falei. Fantástico, Marco. Ele já fez vários caminhos também. Começou muito novo com a Via de la Plata. Eu tenho muita vontade de falar com ele, de conversar com ele. É fantástico. Não conversei ainda com ele. Essa foto aí de cima, ó, que você passou, é um trechinho, é um parágrafo do livro, é de baixo.
abaixo dessa aí. Sim, sim. Essa aí isso é um parágrafo do livro. Então, assim, é uma reflexão que eu fiz, né, ali diante de uma situação que eu vivi e que coloca ali, ainda que não refletisse naquele momento sobre o ocorrido, a peregrinação estava ali ensinando outra lição. O caminho da existência não é uma competição sobre quem é mais forte, rápido ou chega primeiro em algum lugar. O mundo real só faz algum sentido como somos humanos, quando amparamos e oferecemos o nosso apoio ao próximo, caminhando ao seu lado, especialmente nos momentos de fragilidade. Qual sentido teríamos da vida se todos nos corrêssemos, cada um ao seu ritmo, sem nos importarmos com os outros, sem demonstrar solidariedade e empatia com a dor alheia? Reflexões marcantes como essa afloram diante do coração do peregrino durante todo o trilhar pelo campo estrelado. Então, assim, são as lições que o caminho te traz, e você me fez essa pergunta, é fundamentalmente isso que eu diria para o peregrino: vai e viva o caminho, esteja aberto para viver o caminho, porque o caminho ele vai te mostrar muita coisa, ele vai responder suas perguntas. O caminho, na verdade, é uma grande metáfora da vida, e ao ser uma metáfora da vida, você vai compreender uma série de coisas que é difícil até da gente explicar. Sem dúvida. Deixa-me lhe contar uma coisa que eu gostei, por causa do campo de estrelas. Você, você, você conhece bem a história, primeiro, você conhece bem a história de Santo Domingo de la Calçada? Foi um grande construtor, né? Construtor em Vilória de Rioja, construiu muitas pontes, muitas estradas, e a catedral onde está enterrado, sepultado, o sepulcro dele, mais um milagre, né? O milagre do galo que cantou. Estou mais falando do milagre. Você conhece a história do milagre, certo? Conheço, conheço. Qual é um dos maiores símbolos de Portugal? O galo. Sabe que a história é a mesma, não sabe? É mesmo? Não É sabia, é mesmo? mesma! É a mesma É a mesma história? história. Que legal! Algumas diferenças, mas está inteiramente ligada também ao caminho. Só que Que por isso é que são máximo! Galo de Barcelos. O caminho português onde passa é em Barcelos. 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 Logo depois de Porto. E sabe, você falou em Campos de Estrelas e por isso é que eu me lembrei disto agora. Eu, e já falei isto muitas vezes, tenho uma pequena mágoa. É pequena porque não é casa, não é uma coisa que eu possa controlar. Que é a minha cidade, Braga. Eu acho que é uma cidade antiga, mais de 2000 anos de idade, a cidade romana, e que tem uma história tão rica em relação com e contra a cidade de Santiago. Muito rica, e há muitas coisas que as ligam entre elas. Uma delas é a história de São Pedro de Ratos. São Pedro de Ratos, você não sabe, mas São Pedro de Ratos é uma freguesia onde passa o caminho português e onde tem o albergue público mais antigo do caminho português, em São Pedro de Ratos. Um albergue incrível. São Pedro de Ratos, o nome de São Pedro de Ratos, para quem não conhece, foi o primeiro bispo de Braga. E segundo reza a lenda, São Pedro de Ratos era discípulo de Santiago. E foi deixado aqui em Braga para espalhar o cristianismo, e onde Santiago lhe mandou erigir uma igreja em seu nome. E segundo o que eu li, isto estamos todos a entrar em factos, porque não se pode confirmar, mas segundo o que eu li no livro, um livro já com 50 anos, numa biblioteca aqui em Braga, essa igreja foi construída por em cima num antigo templo, não sei se era romano ou se era celta, dedicado a uma deusa.
E acho que é uma deusa Íris ou Isis, algo assim. A Catedral de Braga está construída sobre um templo dedicado à deusa Isis. Além disso, você sabe como é que São Pedro Ratos morreu? Decapitado. Não, Decapitado. decapitar também. Ok. Sabe como é que foi descoberto o corpo dele? Exatamente da mesma forma como foi descoberto o corpo de Santiago. Que sensacional. Eu já disse, eu adoro história. Além disso, há uma história também muito engraçada, que é uma coisa em que liga as duas cidades. Ah, Especialmente no tempo e vem também no seguimento da minha próxima pergunta. Que é também daquelas coisas que Braga, no tempo da Idade Média, era uma cidade muito importante na Península Ibérica. Ainda antes de existir Portugal, Braga já existia, Braga já era muito importante. Braga naquele tempo, se não o principal, era um dos principais centros religiosos da altura e com mais poder. Era a metrópole religiosa da Península Ibérica, a par de Oviedo. Estava mais ou menos a par. E o senhor Diego Gelmiras, diz alguma coisa o nome? Diego Gelmiras? Não conheço, nunca ouvi. Ok, Diego Gelmiras é uma pessoa de enorme importância para a construção da catedral. Foi ele o grande impulsor da catedral como hoje a vemos. Foi bispo de Santiago, foi ele quem contratou o mestre Mateu, Pórtico de Glória, pronto, por aí fora. O início do caminho, como hoje vemos a peregrinação a Santiago, está muito vinculada à pessoa de Diego Gelmiras. Mas este Diego Gelmiras, para muita gente, era mais que um bispo, era um político. Ok? Mais que um bispo, era um político. E na altura já sabia que o corpo, as pessoas já se falava por aí que o corpo de Santiago estava na Galiza e ia muita gente fazia caminhar até lá, a impregnação até lá. Mas esta personagem, este bispo, precisava de algo mais. Precisava de algo mais. E ele, como era muito amigo do Papa, porque segundo sei, tinha estudado em Roma com o Papa Calixto II, acho eu. Ou Calixto VI, sexto ou segundo. Com a sua amizade, ele conseguiu basicamente levantar o poderio religioso que tinha em Braga e levá-lo para Santiago. Com isso, ele ainda necessitava algo mais para retirar poder a Braga e dar um pouco mais de poder a Santiago. O que é que faz? No ano 1102, isto está documentado, isto aconteceu, é verdade. No ano 1102, acerca-se a Braga durante uma noite e rouba relíquias de 4 santos e leva-as para Santiago. Hoje em Santiago há vários vestígios de 4 santos naturais de Braga. Por exemplo, aquela igreja por detrás do Paço de Rajoy, a igreja de São Frutuoso. Uma das relíquias foram roubadas. Aquela igreja na descida que vai depois para a oficina do Peregrino, aquela igreja ali em frente, por exemplo. Eu gostava. Que coisa. Só um pequeno parte da história. Eu gostava de conversar com ele. E daí vem a minha próxima pergunta. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar e jantar, ter uma janta com uma personagem histórica do caminho, com quem faria? Olha, bom, se fosse caminho francês, hospitaleiro, seria ou com Jesus Rato, ou então com Tomás Martinez, né? Se fosse com eles ali. Agora, sim, caminho português, ou com você, ou então com o Dr. Arthur, ou com o Dr. Arthur Felipe, lá de Porto, que também é uma pessoa assim que eu tenho
um carinho Fantástico, grande. fantástico, fantástico, sim. Ali indo para Finisterre tem o Antônio Pombo também, que é um grande escritor, né? Também Então, entrevistei-o, deve estar mesmo a sair o nosso vídeo, mais uma, olha, daquelas coisas. Andei que alguma vez ia imaginar entrevistar o António Pombo. pois é. Entrevistei e foi fantástico, está espetacular, está espetacular. Não, eu ainda não fiz o caminho até Finisterre, e ainda quero passar lá só para dar um abraço nele, falar e agradecê-lo por tudo que ele já fez pelo caminho, por toda a entrega dele, né? Porque, felizmente, graças aos livros, aos guias que ele escreveu, a gente pode fazer os caminhos hoje com uma segurança muito grande, sabendo o que nós vamos enfrentar, quais os albergues que a gente tem. Então, assim, ele é uma pessoa que realmente a gente deve muito do caminho agora recente a ele. E se fosse alguém que já partiu, Sim. eu escolheria o Elias Valinha de Sebreiro, porque Muito bem. ali realmente, se a gente tem o caminho marcado, o caminho francês principalmente marcado, foi graças a ele. Todo o caminho, acho que o caminho como o vemos hoje em dia é graças a ele, né? Exatamente. Fantástico. André, vamos fazer, estamos a chegar mesmo agora ao final da nossa conversa, mas uma última pergunta. Quando você fala, quando você escreve, quando você pensa no caminho, o que é que dizem os seus olhos? Muito amor. É um amor que sai do coração e que invade a alma e transborda para os teclados ou para tudo que está lendo sobre o caminho, porque realmente eu costumo dizer assim que eu sou marcado por antes e depois do caminho. Então, o caminho, ele realmente me marcou, me mudou muito como ser humano, muito como pessoa. É claro que a gente ainda tem muita coisa para poder melhorar, muita coisa ainda para poder aprender, mas quem me conheceu antes do caminho e quem me conhece hoje, depois do caminho, é capaz de afirmar: nossa, como você é uma pessoa diferente hoje, né? Como você é mais amoroso, como você tem mais empatia, como você se preocupa mais com as pessoas, como você se preocupa mais com a dor do outro. Então, assim, a gente acaba levando um pouco da peregrinação do caminho para a vida, né? Ou seja, a gente se torna, depois que a gente faz o caminho, peregrino da vida. E é por isso que quando eu escrevo, quando eu penso no caminho, dos meus olhos sai amor. Espetáculo, espetáculo. André, chegamos então ao final desta nossa conversa. O meu muito, muito obrigado. Foi um prazer. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. Quero que saiba que tenho aqui mais um amigo para o que necessite. Muito obrigado. Guilherme, olha, eu que te agradeço demais mesmo esse convite, tá? Fico muito encantado, lisonjeado, porque não é fácil estar desse outro lado respondendo perguntas, né? Eu estou acostumado a fazer as perguntas, mas respondê-las não é fácil. Obrigado por me permitir abrir o coração, falar do caminho, falar de uma coisa assim que nós dois amamos. E da mesma forma, você tem um amigo aqui no Brasil, quando quiser, venha aqui, tá? Venha ficar conosco aqui, comigo, com a minha Sim, família. sem dúvida, sem dúvida. E não tenha dúvida que eu, voltando ao caminho, passando por Portugal, eu vou te procurar aí. Eu vou ligar para você antes, marcar, falar assim: olha, quero passar por aí, qual cidade que eu te procuro? Eu vou para Braga, eu vou para Barcelos, para onde eu vou? Para a gente poder se encontrar e trocar um abraço presencial. Se Deus quiser, até lá, essa pandemia vai ter acabado. Espero bem que sim, espero que sim. Muito obrigado, muito obrigado.